Então, professor, doutor Ricardo, Ricardo. é, eu tinha pedido para cada participante escolher um tema, né, para a gente tentar abordar de forma mais diversa, né, todas as áreas que a psiquiatria e a psicologia proporcionam para a gente, né, que às vezes a gente pensa que é tudo uma coisa só e que a gente nem imagina que tem tanta diversidade de formação, de sub-área. Né? E aí o senhor, você, escolheu falar um pouco sobre dependência química, né? E quando a gente estava vendo a questão do título, né, da live, eu coloquei álcool e drogas na quarentena. Eu estava até discutindo com o Elton, né, que em seguida foi colocado álcool e outras drogas, né? Porque talvez a população não saiba, né, o potencial do álcool se tornar uma droga também, né? Uma substância que pode se tornar de uso abusivo e trazer dependência química também. O álcool comumente é mais bem aceito socialmente, né? E as pessoas terminam fazendo muito essa distinção, né? O usuário de bebida, né? O consumidor de bebida e o consumidor de drogas, né? Como se drogas a gente estivesse falando sobre aquelas substâncias que são ilícitas, né? A grande verdade é que todas elas são drogas psicoativas, né? O álcool, né? O fumo, né? Também seria uma outra substância, né? Que é considerada uma droga psicoativa, né? Só que elas são lícitas, né? Não é porque são lícitas que elas são consideradas substâncias de menor que não tem risco para a saúde. Pelo contrário, né? Até quando a gente, na verdade, fala em nível de saúde pública, a gente verifica que os índices, na verdade, de danos em um âmbito mais epidemiológico, mais populacional, a gente vai ver muito mais pessoas tendo agravos em saúde em decorrência de álcool e cigarro do que das drogas ilícitas, até pelo próprio fato do acesso ser mais restrito, né? E ser menos socialmente aceito, as pessoas terminam consumindo menos também, né? Sim, sim. E o álcool está mais disponível, né? Existe, de alguma forma, até um incentivo Sim. cultural, né? Para que as pessoas bebam e que as pessoas comecem a beber muito precocemente. Exato, né? Foi outro ponto que eu estava percebendo, né? Porque eu passei pela fase de que o cigarro ele começou a ter aquelas propagandas, né? Que eram para tentar diminuir o uso, né? Para alertar o usuário de que traz malefícios. Mas o álcool ele continua sendo veiculado, né? Tendo propagandas veiculadas como sendo algo que não vai causar esse prejuízo, né? Associado a pessoas com imagens boas, né? Até um tempo atrás, com algumas propagandas que mostravam, de certa forma, infantilizando ali o cenário e que podia estar influenciando o uso mais cedo, né, da substância. E é interessante isso que você falou, né, Júcio? Porque a importância das políticas públicas para que a Sim, gente consiga trazer menos agravos à saúde e mudanças de comportamento, né? sim, Assim, quando a gente quer dar um exemplo de qual a importância, né, de uma política pública relacionada ao uso de substâncias, uso de drogas, e aí acho que agora já dá para falar drogas e as pessoas sim, automaticamente entenderem que eu estou também falando do cigarro, da bebida também, né? Ou então o exemplo assim mais clássico é o exemplo do cigarro, né? Quando a sim, gente tinha lá na década de 80, aproximadamente 25 a 30% da população composta por tabagistas, e atualmente a gente tem essa taxa de tabagismo no Brasil em torno de 10%, né? E o que sim, foi que houve? Na verdade, toda uma política, né? Toda uma conscientização da população, né? A última das políticas de mais robustez foi a proibição de se fumar em lugares fechados, enfim. Então você começa a ter essas mudanças que aí envolvem várias questões, envolvem
publicidades mesmo, né, campanhas publicitárias nas Sim. televisões, etc., até realmente algumas coisas que mexem com a legislação. Né? A questão de não poder fumar em lugares fechados é uma proibição, né? É uma alteração na legislação. Então, você vai vendo que isso é capaz mesmo, né, de influenciar bastante. Né? Políticas públicas que são bem acertadas, né, e que são testadas e validadas, conseguem reduzir e modificar comportamentos e padrões. Sim, sim. Até porque a gente vê que algumas pessoas começam a fazer uso não por alteração comportamental, psiquiátrica ou algo afim, mas por moda. Né? Se eu tenho um Uhum. colega que faz uso e ele é o descolado, então eu começo a usar também. Se a propaganda incentiva, se eu tenho uma pessoa famosa que está ali mostrando que tá usando alguma coisa, eu sinto vontade de fazer isso também para tentar me aproximar mais daquela figura, né, que eu acho importante. E aí, a partir do momento que o cigarro, né, foi proibido, isso a gente vê também um resultado eficaz. E quanto à Uhum. bebida, a gente vê, eu acho praticamente o inverso, né? Eu vejo realmente assim que tá sendo feito, sempre foi feito a questão de veiculação de propaganda, né? Mas não é mostrado o que é que o dano que o álcool pode causar, os danos que ele pode causar, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente não só ver a questão das drogas ilícitas, que lógico tem o impacto social, né? Mas também de ver uma droga que é comum, a gente vê assim bastante, né? E a gente saber que as pessoas estão usando de forma mais abusiva para tentar aliviar alguns sofrimentos. E falando em sofrimentos, né, a gente lembra exatamente o que a gente está passando nesse momento, né, da Sim, pandemia. Né? Então, o uso das substâncias, a gente vê, né, que muitas pessoas, isso não é tão infrequente, as pessoas buscarem nos efeitos prazerosos, né, que as substâncias psicoativas, que as drogas trazem, uma maneira, uma tentativa, né, de aliviar aquelas sensações desagradáveis, né? Então, assim, com nesse momento que a certeza. gente está agora, né, vivenciando tensões emocionais, tristeza, às vezes até raiva mesmo, né? Sim. Enfim, às vezes, a gente vê muitas vezes até nos próprios grupos de WhatsApp as intolerâncias e tentando encontrar de quem é a culpa, de quem não é, quem está fazendo certo está errado. Então Sim. desperta sentimentos de raiva, né, de aflição, de medos, né, inseguranças. Então, algumas pessoas podem começar a buscar nas drogas, né, uma tentativa, né, de aliviar essas sensações desagradáveis, né? Pode ser por essa via mesmo, né? E pode ser pela via da curtição, né? As pessoas elas estão sem lazer, né? Antes as pessoas Sim. saíam de casa, podiam fazer exercícios físicos livremente, encontrar Uhum. pessoas, e agora elas estão privadas disso, né? Então, o que a gente termina vendo, até falando da live, né? Mas essa live, na verdade, não é uma live lúdica, né? Não. Mas a gente vê o quanto, né, tá em voga essas, né, dos artistas famosos e tudo. Então, as pessoas começam a recriar nos seus ambientes domésticos esse cenário, né? Do barzinho, da balada, né? Então, vamos lá, vamos colocar a live para rolar, né? Vamos comprar bebida, os supermercados, né, são ambientes, são serviços essenciais, então eles estão abertos e vendem bebida Abertos. alcoólica, né, Sim. e as pessoas estão lá bebendo, estão comprando cigarro, né, as pessoas que são usuárias de substâncias outras, né, ilícitas, enfim, o acesso ele não é tão difícil, ainda mais hoje em dia, né, onde as entregas elas são feitas delivery, como o iFood, etc. Né? Então, a Sim. gente vê realmente as pessoas que têm esses contatos, né, de fornecedores de drogas também continuam tendo acesso livremente. Então, muitas vezes é isso, né? Começa-se a criar no ambiente doméstico, né, entre aspas, uma balada, né? E às vezes terminam consumindo até mais do que se elas estivessem de fato nesses De ambientes fato. reais.
Esse também era outro ponto que eu tinha visto, né, que estava vendo como importante, essa questão de ter realmente essas lives que estão estimulando bastante, né, não são, começou de uma forma de promover realmente o pessoal da música, né, mas eu tive a oportunidade de ver algumas e a gente vê que tem um incentivo realmente ao uso da bebida, né, para Uhum. recorrer àquilo ali, para o seu lazer, mesmo que seja só no final de semana, né? Mesmo que comece só sexta, sábado e domingo tem live de música, mas são horas e horas e horas de live dentro do contexto de domiciliar, né? E aí, o que é que a Uhum. gente pode ter de prejuízo disso, né? Será que está tendo aumento da violência doméstica porque as pessoas estão perdendo mais os limites dentro de casa por conta disso, né? As pessoas estão buscando mais essa questão. Tem o fato de não estar saindo, não pode sair, e aí isso eu não tenho como realmente gastar a minha energia e ver se eu fico melhor, né, com um ânimo melhor fazendo um exercício físico ou só conversando com alguém, saindo de casa. E ainda tem o viés de quem tem que sair de casa, né, de quem mesmo com medo, né, de ser afetado pelo vírus, né, ter que sair de casa e se sentir tão exausto quando chegar em casa que se dá o direito de beber como recompensa, né? Já que eu tive meu dia Uhum. tão estressante, eu vou me recompensar agora e vou beber, porque isso vai aliviar o meu estresse. Né? Então, quanto disso a Uhum. gente está vivendo? Não só eu falo bastante da bebida, porque isso realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, mas lógico, tem todas as outras substâncias. Né? E aí eu acho que essa ideia da gente trazer esse tema para a live é importante para a gente alertar as pessoas sobre esse uso, né? Uhum. Que é como eu disse, é o mais aceito, né? Então as Sim. pessoas muitas vezes nem percebem que estão fazendo um tipo de consumo que pode trazer prejuízo, né? Que ela está exagerando, até porque muitas vezes isso é compartilhado até com as próprias outras pessoas dentro de casa também, né? Então Sim, todo mundo sim, bebe e tal, e fica aquela curtição ali sim. coletiva, né? E aí, assim, uma coisa que é interessante é a gente entender que existem dois perfis, né, assim, de públicos que a gente quer atingir, quer de alguma forma mandar uma mensagem, né? Uma são aquelas pessoas que é isso, que não são dependentes químicos, né, Uhum, mas que podem nesse período, né, às vezes são até pessoas que têm uma tendência a exagerar e nesse período estão exagerando ainda mais no consumo das suas uhum, substâncias, das suas drogas de preferência, sim, né? Então é isso, assim, o que é que a gente pode fazer para que as pessoas entendam que elas podem, inclusive, estar até ingressando em maiores riscos para si própria, né? Para si, quando a gente considera esse momento de agora, né? Porque, enfim, excessos, né, de substâncias, né, a gente sabe que vai trazer várias consequências, né, à saúde física, e a saúde física comprometida é a única coisa que a gente não quer nesse momento, porque a gente agora. sabe que, pois é, né, que então tudo que a gente faz para poder preservar a nossa saúde física, agora a gente está fazendo alguma coisa muito boa por a gente mesmo, né? Sim, Diminuindo as chances, né, diminuindo os riscos de estar lá com alguma brecha para que a partir do momento que a gente seja contaminado, a gente possa vir a desenvolver formas mais graves, né? exato. O outro público é aquele público de pessoas que já são dependentes químicas, né? Já não é de agora, né? Até porque dependência química não se desenvolve de uma hora para outra, Sim, né? E elas agora nesse momento, né? Elas podem estar com maior risco de recaídas, porque muitos serviços de saúde estão interrompidos, né? Então, às vezes, tinha uma frequência a ambientes diferentes, a consultórios, CAPs, né? Serviços que faziam todo o suporte, né? Tanto da sua sim, saúde mental geral, quanto da questão da dependência química, e agora ela pode estar privada dessas formas, né? De tratamento, né? E com aí, certeza. consequentemente, terminam descompensando da sua dependência química, né? Então, é uma outra questão, né? E aí, o que é que a gente faz, né, para poder ajudar essas pessoas, né, que precisam de um acompanhamento, né, e que agora estão mais privadas disso, né? Ao mesmo tempo, Sim, porque quando a gente fala do tratamento
da dependência química, a gente sabe que não é um tratamento simples, né? Que a gente vai ter várias vertentes, né? Que a gente vai ter que ter várias ferramentas, e muitas dessas ferramentas realmente estão impedidas mesmo, né? Por exemplo, uma terapia de grupo. Não, a gente não está podendo fazer reuniões, né? Não pode estar aglomerando pessoas, então isso está interrompido, né? A frequência aos grupos de mútua ajuda, né? Apesar de que eu vou até falar também sobre isso, que esses grupos continuam funcionando por métodos online, enfim, aí tem até alguns o site, né? Enfim, falar um pouco, fazer com que as pessoas entendam que continuam lá esses serviços, mas enfim, né? Toda aquela questão mesmo de que a pessoa só vai ter a partir do momento que ela vai estar ali, né? Assim, no corpo a corpo, de alguma forma vai estar perdida, né? A tecnologia ajuda bastante, né? Mas eu não sei se a tecnologia, isso aí talvez até sejam resultados futuros, né, de estudos, enfim, será que essas metodologias online, né, substituem essas terapias, né, esses cuidados em grupo presencialmente, né? Bom, não sei. Já tem em outras temáticas da área da saúde, a gente vê que existe uma diferença, assim, que quando você faz metodologias online de tratamento, elas ajudam, mas quando você coloca, né, o atendimento no formato presencial, a gente consegue ter resultados melhores. Até porque no presencial já é muito difícil, né? É uma área que realmente, para a gente conseguir ter resultado, é uma coisa bem precisa estar realmente ali em cima, precisa que o paciente queira o tratamento, precisa ter esse acesso, porque tem a questão de recaída, né? E aí, no contexto que a gente está atualmente, o pessoal que tem acesso a um serviço privado, né, ainda tem alguma informação, ainda tem alguma coisa de saber que está tendo ainda algum acesso, pelo menos online, né, para a gente tentar segurar um pouquinho o paciente, né, para que ele não entre em crise, para que ele não recaia, tentar fazer a parte da gente, né, mas os que não têm acesso ao privado, como é que eles fazem, né, eu vejo que alguns serviços públicos têm, né, eu acho que os HUs, eu sei que o daqui e o de Campina, eles estão abertos, mas eles não têm um direcionamento muito grande para esse público especificamente, né? E aí complica um pouco, né? O paciente ele fica desassistido mesmo. Os serviços de saúde, mesmo os que estão, enfim, hospitais, né, grandes ambulatórios, podem até não estar fechados completamente, né? Mas a gente vê que de alguma forma houve um impacto, né? Os serviços eles têm funcionado dentro de uma dinâmica que de alguma forma restringe, né? Até porque muitos profissionais, muitas das equipes que atuavam em diversas frentes, né, dos cuidados em saúde, foram direcionados para as frentes de tratamento direto da COVID, né? Muitos estão afastados porque estão doentes, porque foram contaminados em tudo. Então, às vezes, estão trabalhando com uma restrição mesmo de quantidade de profissionais. Às vezes, o serviço está até aberto, mas as pessoas estão com medo de sair de casa. Então, o serviço está lá aberto, mas a pessoa não quer ir porque ela está com medo de sair de casa, porque ela está, enfim, não tem transporte público funcionando, né? Então, ela até gostaria de ir, mas ela não tem como ir. Ou então estão muito privadas financeiramente. Assim, eu que já trabalhei em diversos ambientes de tratamento da dependência química, e muito tempo da minha vida trabalhei em CAPS, e às vezes a gente tinha que reformular os formatos de atendimento, às vezes pela característica, né, pelo padrão que a pessoa apresentava, tinha uma indicação de ela frequentar o CAPS todos os dias, ou então 3 vezes na semana, e a pessoa simplesmente chega para você e diz, olha, eu não tenho condição financeira de pagar transporte 3 vezes na semana para vir para cá, ou 5 vezes na semana. Imagine agora, né, que a gente sabe que muitas pessoas estão com o monetário bastante afetado, né? E aí, enfim, às vezes elas não conseguem ir porque não tem dinheiro, porque não, enfim,
são muitas coisas envolvidas, né? Sim, sim. É um universo que a gente nem imagina o quanto tem de coisa para a gente falar sobre e aprender sobre, né? As taxas de E, adesão ao tratamento na dependência química já não são, né, não, muito altas, né? A gente já tem taxa de adesão baixa, né? E aí nesse período a tendência é que a adesão seja menor ainda. com certeza. Eu lembro da época da residência que a gente ficava tentando divulgar o ambulatório para ver se tinha Uhum. algum paciente, porque era difícil, né? As pessoas, elas Até hoje é dificilmente dessa forma. procuram. Tá assim Até ainda, hoje, de né? vez em quando, eu tô lá bombardeando o cartazinho da gente, anunciando o ambulatório, né? E obviamente que a gente sabe que há muita gente precisando de ajuda, né? Não é Sim. porque não tem pessoas precisando, tem bastante, né? Agora, a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem até o serviço. Para que elas precisam ter a motivação, né? Isso é uma das coisas que é mais difícil para a gente. Né? Ainda Uhum, tem aqueles pacientes que são levados pelos familiares, né? uhum, Mas que não tem nenhuma motivação, nenhuma vontade de sair do uso de substância. Então também complica para a gente, né? Não tem como obrigar a uhum. pessoa a fazer algo que ela não quer. Pois é, e aí agora que assim é uma das recomendações, né, para esses serviços ambulatoriais é que as pessoas vão desacompanhadas, né, Sim. exatamente para estar evitando as aglomerações. E aí como é que fica essas pessoas que muitas vezes, como você mesma falou, né, assim, às vezes são levados pelos familiares, né, e não é Sim. às vezes um familiar, né, é toda aquela reunião de familiares, né, que chega aqui, não, vamos lá, vamos todo mundo junto e tal, para convencer a pessoa aí. E agora, sequer, né, essas pessoas podem se reunir para levar esta pessoa, né, para um É atendimento, isso. para um tipo de tratamento. Então, é uma área que está Enfim. tendo um prejuízo enorme, né? As outras doenças da parte da psiquiatria, eu acredito que até seja viável ter esse contato online, né? Mas com o distanciamento social, a gente tá tendo essa área da dependência química muito afetada. Uhum. E fora que assim, a gente ainda tem que lidar com muitas questões, né? Porque assim, veja só, o álcool, né, a gente terminou falando muito do álcool, eu acho que assim, Sim, acho que toda vez que eu vou falar em um nível mais global em relação às substâncias, eu termino colocando o álcool num patamar, né, de maior importância, porque é sim. isso, é um grave problema de saúde pública, é bem aceito socialmente, as pessoas não conseguem captar, né, que realmente aquilo ali pode gerar grandes problemas. Mas é interessante que ao mesmo tempo que o álcool pode trazer agravos à saúde, né, nas circunstâncias que a gente está hoje, assim, na verdade pode trazer desfechos bem ruins, até mesmo para a própria evolução da Covid, né, porque Sim. por esse dano, né, à saúde física e deixar a pessoa mais vulnerável, mas ao mesmo tempo você também tem o álcool como o salvador da pátria nesse momento, né? O álcool em gel, né? Enfim, então tá todo mundo ali passando o álcool na mão, então que paradoxo, né? Com E aí certeza. você começa a ter os mitos, né? Que ainda tem que lidar com toda essa história, né? Dos mitos, das fake news, né? Então história de pessoas, vamos beber para esterilizar o de dentro para Por fora, dentro, né? né? Vamos, por dentro, né? Vamos cheirar álcool, né? Até alguns relatos de algumas pessoas injetando álcool, né? Sério. Desinfetante, enfim, né? E até injetando álcool, enfim, como uma forma de tratamento, né? E assim, mitos, né? Não vai trazer nenhum tipo de benefício, pelo contrário, né? Os relatos que existem aí ao redor do mundo em relação a essas tentativas aí de administração venosa de álcool, assim, tiveram desfechos extremamente ruins. Então, você vê, né? Assim, tudo é uma caixa. E ao mesmo tempo também, porque até então, quando a gente falava de álcool como produto de limpeza, já há bastante tempo tinha sido proibido, né? O álcool em graduações maiores do que 45, enfim, as graduações que a gente sempre encontrava lá nos mercados eram abaixo de 50%, e Sim. agora a gente vê, né, grandes volumes, né, de álcool
em graduações bem maiores, né, de 70%. Então aí começam outras questões, né, que é o risco de intoxicação para crianças, por exemplo, né? Sim. Então, às vezes você pegar dependentes de álcool graves que pela reclusão social não estão tendo acesso para sair de casa, para ir para o barzinho de preferência, comprar cachaça e tal. E muitas vezes, né, até para tentar inibir os sintomas da abstinência, terminam consumindo aquele álcool em gel, aquele álcool em líquido que está em casa, né, com finalidades desinfetantes. Mas, enfim, a gente sabe que dependentes graves de álcool, né, não é de hoje, mas assim, beber perfume, né, e, enfim, etc. Então, às vezes, termina recorrendo àquele álcool, né, que a princípio seria para passar na mão, né, limpar superfícies. Então, é uma outra questão. E aí, falando um pouco de automedicação, né, vendo aí a questão da bebida como um uso álcool, como um alívio para os sintomas, né, que a gente tem hoje, porque a gente vive em um contexto que praticamente, eu acredito que é praticamente impossível você não ter nenhum sintoma ansioso frente ao que está se passando, né? E aí muita gente acaba recorrendo às substâncias para tentar aliviar isso. Né? Só que aí eu acho que está se tornando muito frequente o uso, não, todo dia eu vou tomar, mesmo que seja pouquinho. E aí, hoje uma colega do mestrado, ela perguntou, certo, e quanto é que eu tenho que beber para que eu seja considerada dependente química? Será que o que eu estou bebendo só no final de semana já vai fazer com que ao final da quarentena eu esteja dependente química? E aí, como é que fica essa questão de quantidade? Qual é a dose segura, né? A grande história é o seguinte, é que a gente não pode falar, quando a gente está falando de substâncias como um todo, de drogas como um todo, quaisquer que sejam, listas ou ilícitas, por qualquer via de administração, a gente nunca pode falar de uma dose que seja 100% segura, né? Então, o que eu sempre falo é, na hora que a pessoa decide usar uma substância e usar naquela quantidade, né? Por conta em risco dela, né? Sabe que, né, assim, até porque existe uma variação muito grande, uma variação individual, né? Algumas pessoas são extremamente sensíveis, né, aos efeitos de uma determinada substância e tem pessoas que não são, né? Vamos pensar uma pessoa que tem uma arritmia cardíaca, talvez uma cheirada ali de cocaína, por mínima que seja, pode descompensar a arritmia cardíaca dela e ela ter complicações bem sérias, né? Outras pessoas, às vezes, inclusive aquelas pessoas que já têm o hábito de consumir, às vezes têm uma tolerância muito grande, consomem quantidades bem maiores e não tem problemas, né? Então, não tem como mensurar, né? Vamos para o cigarro, por exemplo, né? Tem pessoas, às vezes, que fumam 2, 3 maços de cigarro a vida inteira, né? E aí não tem maiores complicações. Tem outras, às vezes, que fumam uma quantidade bem menor por um período bem mais curto e desenvolve um DPOC e desenvolve um câncer de pulmão ou de alguma outra área, né? Na verdade, o cigarro está relacionado aí com riscos de mais de 50 doenças diferentes. Então, assim, tem muito a ver com as vulnerabilidades, né, de cada um. Assim, de um modo geral, se a gente for falar em níveis de segurança, vamos falar para o momento agora, até porque é a temática, assim, o uso de substâncias na pandemia, né? Então, o ideal seria que as pessoas não consumissem álcool, não consumissem drogas nesses períodos. Primeiro, né? Porque a gente precisa estar com a saúde o mais ok possível, né? Segundo, porque se a pessoa tiver problemas de saúde decorrentes desse consumo, os serviços de saúde estão funcionando de uma forma mais precária, né? Enfim. Então, então a pessoa vai ter muito mais dificuldade de ser tratada, de ser cuidada daqueles agravos. Terceira coisa, porque quando a gente está falando de uso de substâncias, né, assim, o álcool, etc., né, assim, comumente a gente sabe que o uso dessas substâncias tem uma função social, digamos assim, de intermediar celebrações, né? E a partir do momento que a pessoa está usando para, como você mesma falou, automedicar,
né, uma tristeza, uma angústia, uma aflição, né, também aquele consumo não está legal, né, até porque as pessoas têm uma falsa ideia de que isso vai melhorar e que muitas vezes é até o contrário, né, alguém que já está triste, vai beber para afogar as mágoas, fica mais triste, mais angustiado ainda, tanto no momento quanto na chamada ressaca moral, né, tem pessoas às vezes que acordam no outro dia e estão arrasadas, né? Então, acho que é outra questão, né? Para a gente pensar. E ainda então, o risco de sair de casa mesmo. Eu comecei a falar e não concluí o raciocínio, né? Conclua. E a história é exatamente essa. O ideal seria que as pessoas não bebessem, seria que as pessoas não usassem drogas, né? Mas se a gente for falar especificamente da bebida, né, assim, se as pessoas decidirem beber, né, tá, eu sei que não é para beber, mas eu quero beber, eu vou beber e pronto, né? Eu faço o que eu quero. Então, pelo menos, seja mais comedido nas quantidades e nas frequências, né? Sim. Então, consuma o mínimo possível, né? Evite exagerar, evite ficar embriagado, né? Até porque a gente também está no momento que a gente tem que estar com o estado de lucidez da gente muito bem preservado, né? Porque eu posso precisar, na verdade, estar lúcido para poder tomar uma providência. Opa, eu comecei a me sentir mal, estou com a falta de alguma coisa, ser um sintoma relacionado ao coronavírus, né? Ou, de repente, alguém pode precisar da minha ajuda, né? Um familiar, um vizinho, né? Alguma pessoa que faz parte ali da minha comunidade. E é muito interessante, né, a gente poder cumprir esse nosso papel humanitário, né, de estar bem, estar disponível para poder ajudar o outro, né? Quando a gente fala do isolamento social, a gente está falando desse princípio, né? É isso. Eu não sou grupo de risco, né? Eu não sou idoso, eu não tenho doenças crônicas, pneumopatia, hipertensão, diabetes, etc. Mas eu estou em casa, né, para diminuir a disseminação do vírus e fazer com que esse vírus não atinja em grandes quantidades, em grandes proporções, pessoas que possam vir, que têm alta chance de vir a desenvolver um quadro mais grave. O isolamento, eu acho que isso é uma discussão que tem sido muito, muito grande e eu acho que tem envolvido a questão política de uma forma tão, assim, sem noção, né? Mas se a gente for, assim, usar o raciocínio, né, ficar em casa, quem pode ficar em casa, né, para tentar diminuir isso, eu acredito que é uma medida que você está fazendo por você e pelos outros, né? Então, uma sensação de que você pode fazer alguma coisa, já que no contexto que a gente tá bem difícil, né? Tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Então, eu vejo até o exemplo do senhor de dizer, não, eu optei por atender só virtualmente, porque eu tenho contato em hospital com pacientes, né, que têm a potencialidade de estar infectado. Então, eu vou colocar outras pessoas em risco, né? Não, eu vou tentar ficar mais em casa e tentar fazer a minha parte de casa, né? Mas nem todo mundo consegue não pode ter esse comportamento, né? Nem todo mundo tem essa escolha que a gente tem, né? E acaba que prejudica um pouco. Fugir um pouquinho aqui, né, do álcool e das drogas. Do script, né? Mas é assim mesmo, a gente vai... Até porque é isso, né? Não entender que a questão de uso de substâncias, né? Você iniciou falando sobre isso, né? Se conecta com muitas coisas, né? Sim. A gente, quando está falando de uso de substâncias, a gente tem que entender de uma forma separada, né? Assim, transtorno por uso de substâncias aqui, né, e saúde mental do outro lado, ou a parte psiquiátrica geral do outro lado. Não, tanto é que quando você vai pegar, por exemplo, entre dependentes químicos, você tem taxas de comorbidades psiquiátricas em torno de 50%, né? Então, é muito alto, né? A gente toca em questões legais, né? Porque, inclusive, a gente está falando de algumas coisas que tem a ver aí com a ilicitude, enfim. A gente fala de questões ligadas a políticas públicas, né? A gente fala, então, assim, não tem jeito, né? É um tema que é um grande guarda-chuva. Sim.
né? E aí a gente vê, eu vi aqui Liana perguntando se tem alguma questão associada do uso de substâncias associada aos sintomas do Covid, né, da Covid, mas, assim, apesar de não estar associada aos sintomas, mas a gente sabe que o uso de substância ele vai deteriorar, como você já falou, né, Uhum. a saúde física vai diminuir a imunidade, pode trazer outros danos, como danos cardíacos, né, hepático, tudo isso que acaba precisando de uma assistência, né, e você, nesse momento que a gente não está tendo acesso tão bom à parte da saúde, né, ter a imunidade diminuída, suprimida por um uso de substância, e ainda precisar ir para o hospital, onde a gente sabe que está tendo o pessoal que está sendo tratado para o coronavírus, então eu estou aumentando minha chance de contrair a doença e vou estar com o risco de ter sintomas graves aumentados, né? Porque aí minha Uhum. imunidade estando baixa, a gente sabe que vai acabar tendo um desfecho pior. Quer dizer, o extremo oposto daquele mito, né? Assim, eu vou beber para me desinfetar por dentro, né? Sim, E é o contrário, né? Você está bebendo em excesso e você está diminuindo o seu sistema imunológico e, consequentemente, com maior risco de agravos, né? exato. E aí acaba que vai juntando muita coisa, né? Foram muitos pontos que eu coloquei aqui, acho que você também anotou um bocado. Né? E aí uma das Uhum. coisas que até eu estava questionando né, essa parte de estar se automedicando, né? Esses sintomas que a gente está tendo agora, né? O que isso vai acarretar no final da pandemia, né? Como as pessoas vão Uhum. estar psiquicamente no final da pandemia, porque elas estão fazendo uso para tentar suprimir esses sintomas. E quando elas voltarem ao ritmo normal de vida delas, como é que vai ser enfrentar isso sem poder usar as substâncias Uhum. na frequência Uhum. que estão utilizando? Né? O remédio que Uhum. elas estão usando agora, elas não vão ter mais. Né? Então, psiquicamente, eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande, né? E preocupa, porque a gente vê que tem muita gente que está recorrendo a isso para essa forma, né? É o fato de não estar fazendo uso para se divertir, porque é bom, porque eu estou querendo aquilo ali para ser bom no momento, não, eu estou fazendo aquilo ali para tirar minha angústia, tirar minha tristeza, né? E Como aí isso remédio, acaba né? só isso. E aí isso acaba Uhum. só piorando. Eu vou até voltar um pouquinho, rebobinar a fita aqui um pouquinho, né? Porque falando dessa questão do uso de substâncias e sintomas de coronavírus e toda essa relação, uma coisa que é interessante, apesar de que quando a gente está falando em nível de Brasil, a gente não tem taxas tão alarmantes, mas a gente vê que é uma crescente que tem surgido cada vez mais, é o uso dos opioides, né? Então, a dependência Sim. química por opioides. E o que pode colocar esses usuários em maior risco, né, caso eles venham a desenvolver quadros mais graves e precisem ser internados e precisem ser submetidos terapeuticamente ao uso dos opioides, quer seja para poder fazer uma intubação, ou quer seja, às vezes, algumas pessoas têm queixas de cefaleias muito fortes, né, Uhum. de mialgias muito fortes, e se elas virem a receber a indicação de usar opioide, elas ficam em maior risco, porque o que acontece? Como elas têm um alto nível de tolerância, o que vai acontecer é que lá, nos hospitais, etc., elas vão precisar ser submetidas a doses muito Muito aumentadas para altas. poder se atingir aquele efeito terapêutico. E aí, o que pode acontecer é elas terem uma depressão respiratória, né, por causa dessas doses mais elevadas e Mais virem a elevadas. morrer por uma iatrogenia, né, porque realmente ali foi através de uma conduta médica, mas em decorrência de um elevado nível de tolerância, né, que ela, na Sim. verdade, é que a dependência química foi fazendo com que ela induzisse, né, e aí o médico, para poder conseguir atingir a eficácia terapêutica, termina tendo que aumentar mesmo as doses, e aí a pessoa fica com maior risco de intoxicação, né. Sim, né? É um mundo muito vasto, né, que a gente não sabe nem como manejar, né? São pacientes que são bem Uhum. difíceis para a gente, que tem mais o contato, e para a parte da clínica médica, então, é Uhum. super complexo, né? Porque você conseguir chegar a essa parte
Tá perguntando se isso é algo como anestésico, o opioide. É uma classe, né, de substâncias. Muitos deles são anestésicos, né? E outros são analgésicos de alta potência, mas não necessariamente estão classificados lá como anestésicos. Então vai estar lá a Isso. morfina, vai estar lá o fentanil, vai estar lá o tramadol, a petidina ou meperidina, né? Então todos eles, né, são da mesma classe. Isso. E que as pessoas acabam usando como substância, né, de abuso mesmo. Ficando dependentes, causando uma dependência química que é bem complicadinha de tratar, né? Poder de dependência bem alto, né? Assim, aqui no Sim. Brasil a gente não vai ter o problema que existe lá na Europa e lá nos Estados Unidos, Estados assim, Unidos. que é o uso da heroína, né? Aqui no Sim, Brasil bem esporádico mesmo. Mas a gente vê, assim, os casos que a gente vê de dependência de opioide, geralmente é com essas medicações mesmo. E o sim, pessoal sim. consegue aí um tráfico, né, e terminam tendo acesso, né, apesar de serem medicações de uso restrito, né, um controle bem acentuado. Isso. Né? E aí ela faz parte desse rol de substâncias, né, que tem um pico mais rápido, né, e acabam tendo um poder de dependência, né, de gerar a dependência para mais fácil, né, porque o efeito acaba mais rápido e aí vai gerar um potencial uso abusivo, né, indo para a parte da dependência também. Então é bastante importante, tem que ter bastante cuidado com isso. Né? Até pacientes que começam tratamento para dor mesmo, né? Eles têm indicação de uso, Uhum. né? A parte da oncologia usa bastante, né? Dor crônica, acaba usando e acabam que esses pacientes, em determinado momento, desenvolvem a dependência química, né? E isso é um quadro bem triste de ver e difícil de tratar. Verdade. Os desfechos são das mais diversas áreas, né? Quando a gente está falando de substâncias. Isso, assim, é uma outra coisa que faz a gente lembrar dessa questão do consumo atualmente, né? São as questões de violência também, né? Violência doméstica, né? Que a gente sabe que o Sim, álcool de todos é a que mais está relacionada, né? Com aspectos de violência, sim, né? E aí a gente se depara com essas notícias, essas estatísticas aí que a gente tem visto ao redor do mundo inteiro, principalmente das maiores taxas de violência contra a mulher, né? sim, E sim, contra menores também, né? E aí um dos fatores aí que tem sido colocado, e a gente sabe que é uma realidade, é uma verdade mesmo, que é o consumo aumentado, né, de álcool e outras drogas pelos parceiros íntimos. Na verdade, o principal perpetrador de violência contra a mulher é o parceiro íntimo, né? E a uhum, partir do momento que as pessoas elas estão ali mais reclusas dentro de casa, tendo que conviver por um período mais longo, né? Ao mesmo tempo, todo mundo muito mais tenso, mais ansioso, né, mais raivoso, né, mais impaciente. E aí entra a história da bebida, entra a droga, né? A tendência, o esperado mesmo, é que essas taxas sejam maiores de violência, né? Então é até sim, uma outra questão que a gente tem que ver. Eu vi alguém em algum momento colocando aí essa observação de que, né, do quanto as drogas elas promovem, né, a desintegração familiar e nesse sim. momento então a tendência é que realmente seja um gatilho mesmo para situações de violência bem mais acentuadas, porque é como se todo mundo tivesse meio que no seu limite, né? Sim, E aí é aquela faíscazinha, né, que em outro momento talvez fosse não ter uma importância tão grande, e a gente sabe que tem, né? Como eu disse, assim, o álcool está relacionado com as taxas de violência como um todo desde sempre, né? Agora na pandemia, mas agora ainda mais, né? Essa faísca ela termina tendo um poder de combustão ainda maior. com certeza. Né, eu estou aqui com Paloma, ela perguntando, né, a pressão em relação aos profissionais de saúde, né, e o acesso facilitado dos profissionais de saúde aos opioides, quando eles
né, trabalham em hospital, tudo mais, isso vai gerar um quadro de dependência, ela colocou generalizado, né, visto que muitos colegas têm aumentado o consumo para suportar as perdas, né, eu não diria generalizado, mas eu acredito que vai aumentar bastante, né, Uhum. tem colegas que estão precisando trabalhar, né, que não tem como parar de trabalhar, tem colegas que estão trabalhando porque precisam do dinheiro e estão pagando melhor um plantão nesse momento, né, mas para suportar realmente as perdas, suportar o medo Uhum. que Uhum. tem, né, às vezes recorre realmente a esse tipo de substância que tem acesso dentro do hospital. É o medo de se contaminar, o medo de contaminar outras pessoas, né? Ver pessoas morrendo, ver pessoas tendo, agravando cada vez mais e muitas vezes não sabe nem o que fazer, porque a grande verdade é que é isso, a gente ainda está tateando, né? Sim, É isso, cada dia é uma medicação milagrosa, que essa que vai curar funciona, que não tudo, né? funciona, né? É isso, então é um conhecimento que ainda está se formando, né? Então, realmente, para quem Sim. está na linha de frente, é angustiante é isso de você não saber, muitas vezes, o que fazer ao certo. Né? Você faz o que acha que deve fazer. Né? Sim, sim, com Acho que certeza. tem até uma coisa assim que eu acho que é importante, assim, dar algumas dicas, né, para as pessoas assim, então, assim, diante dessa situação, né, assim, o que a gente pode fazer, né, assim, para não precisar recorrer ao uso das substâncias como esse bálsamo, né, como essa válvula de escape, esse remédio, né, para poder aliviar as tensões, as emoções. E assim, eu sempre tenho falado assim que acho que agora é o momento de se inventar e de se reinventar, né? Sim, Então, quanto mais a gente consegue ampliar o repertório de atividades, o repertório de válvulas de escape, né? Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não gosto de fazer nada. Ótimo momento para aprender a fazer coisas novas, a iniciar coisas novas, né? Até às vezes é sim. isso, né? Ter mais tempo disponível, né? As pessoas terminam que estão com mais tempo disponível dentro de casa, então vamos lá, né? O que não falta são coisas online. Tem pessoas às vezes que estão até entrando em um níveis de estresse muito elevado de quantidade que quer consumir tudo, quer Consumir fazer tudo tudo. aquilo que é colocado, né, que está ali disponível. Mas a interessante é isso, é óbvio, evitar os excessos, mas manter uma rotina, né, de várias atividades, né, Isso, tentar evitar o excesso, estabelecer rotina, né? Eu acho que é é um ponto isso, bem importante, que a horários, gente né, saiu dessa. Não tem um horário para começar a trabalhar, não tem um horário então para dormir, então eu desregulo o meu sono, eu acordo na hora do almoço, eu não tomo meu café da manhã, então tá tudo alterado, né? Então, acho que estabelecer uma rotina já é o primeiro passo, né? Para a com gente certeza, conseguir certeza. manter um pouquinho a saúde. Se amanhã eu não tenho hora para acordar, então hoje eu posso beber à vontade, posso fazer o que quiser, que amanhã, né, eu tenho o dia inteiro para dormir. Então, não, assim, colocar mesmo horário para dormir, horário para acordar, horário para fazer as refeições, né, acho que manter a rotina importante, evitar esse excesso de utilização de dispositivo eletrônico, que é muita informação, é muita fake Sim, news. Então, assim, né, fazer um uso mais brando, né, uma coisa que é importante, evitar comprar e estocar bebida em casa, né? sim. Isso é o mecanismo, é uma coisa que a gente fala, por exemplo, para quem está querendo emagrecer, em Era o dieta, que eu né? ia dizer. Eu não Ah, consigo parar de comer chocolate. Ah, mas como é que você... Ah, porque sempre tem em casa, sempre que eu vou no... Começa a não comprar, porque às vezes vai vir à vontade, né? Fissura, né? E aí fissura por comida, fissura por droga, é algo que dá e passa. Né? Então, se a sim, pessoa não tem ali disponível, né, e a pessoa pensa, não, vou fazer um relaxamento, vou fazer uma atividade física, vou fazer uma técnica de respiração, daqui a pouco vai passar à vontade. Mas se estiver ali do lado, né, ao assim, bem alcance. pertinho, né, na geladeira e tal, aí vai ficar bem mais complicado, né, de eu conseguir me segurar. E aí lembrar que existem profissionais que vão estar disponíveis para ajudar quando você já fez tudo isso, né? Desenvolver estratégias né, para poder aliviar as tensões e tal, mas ainda não estou legal. Então, lembrar da psicoterapia, né, que aí a gente vai ter Sim, aí uma infinidade de colegas psicólogos, terapeutas, psicanalistas que vão estar disponíveis para dar esse tipo de suporte, de ajuda profissional.
Alguns casos podem necessitar, né, de tratamento farmacológico, né, e aí Sim. entra a gente na psiquiatria, né, para poder dar esse tipo de ajuda. E aí eu falei bem no comecinho lá da questão dos grupos de mútua ajuda, né, que muitos Sim, sim. eles não estão funcionando presencialmente, mas estão funcionando. Essas reuniões elas acontecem por via online. Os narcóticos anônimos, por exemplo, eles estão, se você entra pelo site lá, Sistema RAD, RAD, sistemarad.org, lá você tem acesso a todas as reuniões que acontecem no Brasil inteiro. Eu posso, aqui de uma pessoa, entrar numa reunião lá do Rio Grande do Sul, né? Então basta Eita, você vai escolher. acabar. E por fim, a questão do CVV, né? Para a gente não esquecer, o Centro de Valorização à Vida, lá, o 188, né? Para essas questões mesmo de ansiedade, de tensões, de vontade de morrer, de medos, depressão. Pode Com ter esse tipo de certeza. ajuda. Pois eu vou ter que terminar aqui e agradecer, né, a você, Ricardo, né, que sempre